Pronto, tudo lá. Bem-vindos. Rodrigo, Tariane, Rafael Nobre, Grazi, Siqueira, M. Gomes, Gildson, Tariane, Davi, Glória, Wagner Camargo, Chiro, Cachaça, Prova e Viola Podcast, Davi. Boa noite, meus caros. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aleatória que tem hora para começar e hora para terminar. Eu nunca vi isso, né? Mas a gente inventa a moda, né? Então estamos aí, ó, live aleatória com hora para começar e hora para terminar, né? E nós estamos aqui com um pequenino problema de um erro de comunicação. A professora não esperava que fosse pelo Instagram, ela achava que ia ser pelo... Deixa eu ver uma coisa aqui, o que tá pegando? Ah, já sei o que é. Ela achava que ia ser pelo YouTube. E o Instagram dela não sei se vai conseguir segurar a nossa live. Então, se por acaso a gente começar a fazer e a live começar a cair pelo lado dela, a gente vai interromper. Eu bato um papo com vocês aqui, depois a gente volta com uma live fazendo pelo YouTube, tá? Porque aqui no Instagram dela não tá funcionando muito bem. Mas vamos aguardar um pouquinho e ver como é que a coisa roda aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live aleatória com hora para começar, hora para terminar. E assim a gente vai inventando a live aleatória quântica, né? E ó, quem chega na frente sempre tem uma dica de livro. Então, a dica do livro hoje é esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Superinteligência do Nick Bostrom. Superinteligência Nick Bostrom. Quem ouvir o Café Brasil 784, que eu publiquei hoje, chamado Avatar, vai entender por que a dica é isso aqui, tá? Esse livro aqui fala dessa preocupação que todos nós temos aí, em que em algum momento uma inteligência artificial vai tomar o lugar das pessoas, dos seres humanos, que nós vamos virar escravos de inteligência artificial, que robôs podem vir a substituir tudo aquilo que a gente já conhece, né? E que esse mundo novo seria uma coisa completamente louca. O Nick fala a respeito disso, sabe? E o livro é um livro interessante, cara, que dá umas dicas, uma perspectiva bem interessante de para onde está indo a humanidade, né? Tem gente que aposta que o que vai acontecer aqui vai ser um tipo... Como é que chama mesmo a série lá? O Black Mirror, né? Que o mundo vai virar um Black Mirror com os robôs tomando conta da humanidade. Eu não sei, cara, mas quem ouviu hoje o Café Brasil, que foi o Avatar, nele primeiro eu faço uma digressão ali sobre influencers, né? Os digital influencers, a molecada aí que não tem a menor responsabilidade na hora que liga a câmera e começa a falar e fala qualquer bobagem, fala qualquer coisa sem ter nenhum compromisso com a responsabilidade, né, do que estão falando ali, acaba dando rolo para todo lado. Eu explico, conto algumas histórias ali, depois eu leio um texto de uma americana que escreveu falando sobre por que a geração nova, a geração Z, é tão influenciável, né? E ela coloca um ponto importante lá, dizendo que eles dão muito mais crédito a alguém que se parece com eles do que a alguém que tem autoridade, né? Então, você vê um youtuber ter muito mais audiência, ser muito mais paparicado, ser muito mais bem recebido do que um técnico especialista, né? Porque o youtuber se parece com a audiência que está ouvindo. Então a audiência dá muito mais valor para ele. É uma loucura, né? Quando você escuta uma coisa dessa aí, você fala, cara, então peraí, então não é a sabedoria, não é a ciência que está valendo, é ser parecido com a pessoa, né? Então não importa se eu sou parecido, eu não entendo nada do assunto. Pelo fato de ser parecido, eu tenho maior ascendência. E aí o bicho fica complicado, né? Então é muito difícil da gente entender como é que o mundo vai andar assim. Então vamos lá, a dica da live, tá aqui, ó. Super inteligência, para quem chega mais cedo,
Essa é a dica de hoje, o livro de Nick Bostrom, Superinteligência, que fala sobre para onde está indo o mundo. Será que nós teremos um mundo de clones? Será que nós teremos a inteligência artificial domando o ser humano? Será que nós vamos responder, vamos ter como chefe um robô? Ele comenta aqui, é bem interessante, ó. Superinteligência do Nick Bostrom. Bom, estamos aí. Eu estou dando um tempinho aqui porque a professora Lúcia Helena, a gente teve aqui, eu passei para ela as informações, mas ela não se tocou que era pelo Instagram. E o celular dela não está muito bem preparado para Instagram. E ela está lá. Voltei? Voltei. Acho que eu voltei. Aqui entrou uma ligação da Lúcia Helena, tentando acertar aqui a entrada comigo aqui. Vamos ver. Estamos aqui. Vamos ver se ela consegue entrar aí, né? Travou não, deu uma... Voltei, né? Eu tava aqui, entrou uma ligação dela para mim. Ela tá tentando entrar lá. Vamos ver se ela vai conseguir. Deixa eu ver uma coisa aqui. Opa, eu tô procurando ela por aqui. Acho que não entrou ainda não. Não. Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se ela consegue entrar aqui. Lucas, João Guilherme. Então, eu tava comentando então, né, sobre... Deixa eu ver quem mais vem aqui. Opa, entrou. Aqui está. Aqui está. A gente consegue fazer uma... Eu a chamei. Ah, cá estamos. Acabo de descobrir que nós temos uma coisa em comum, que é assim... eu não sabia se tinha muito mais gente em comum, mas eu também não suporto o Instagram. Ou que dá de rolo para mim isso aqui, né? O Instagram que me desculpe, porque ele me é muito útil para a propaganda das coisas que eu faço, mas eu realmente não me entendo bem com ele. Eu também Mas não. entre mortos e unidos, como dizia minha avó, salvaram-se todos, né? Ou aqueles Exatamente. que salvaram. Estamos no ar aqui, mas ela me comentou que o celular dela pode cair ao longo do tempo. Então, se ele cair, a gente tenta reconectar. Se não der, eu não vou perder a chance de convidá-la para estar conosco de novo. E a gente vai pelo YouTube. Aí fazemos pelo YouTube, né? Muito Certo, obrigado mas pela estamos sua. Vai, estamos vai aqui. dar certo. Muito obrigado pela presença. Deixa eu dar minha primeira dica aqui, então. Outro dia eu botei um post dizendo o seguinte, que no mundo onde ninguém sabe mais de nada, os especialistas estão batendo cabeça, o engenheiro não sabe mais de coisa nenhuma, se a gente quiser respostas, que procure filósofos e poetas. É a única resposta que dá para ter nesse momento aqui, é filósofos e poetas. Então eu convidei uma filósofa e poeta para estar conosco aqui hoje, né? A pegada dessas lives aqui, que eram aleatórias, agora já tem data para começar e terminar, é um bora para retomada, né? A ideia de que em algum momento a vida da gente vai retornar ao normal. Não sei que normal é esse, imagino que seja um normal parecido com aquele antigo, mas com coisas novas que nós vamos ter que reassumir. Mas quando voltar ao normal, nós vamos ter que olhar para trás, ver o que se passou aqui por esse 1 ano e meio, essa loucura toda, ver o que a gente aprendeu ali, como é que a gente pode se preparar para o que vem pela frente, né? E eu imagino que um dos pontos fundamentais, que ainda está sendo pouco discutido, que acho que é porque nós estamos no meio da confusão toda, é o impacto emocional que nós estamos vivendo aqui, que acho que não sei se tem parâmetro na história da humanidade, o tamanho do impacto emocional, todo mundo vivendo ao mesmo tempo agora o mesmo problema, que é uma ameaça à nossa vida, né? Então eu convidei a professora Lúcia Helena. Quando eu contei para a turma que ela viria aqui, só recebi elogios, porque ela já esteve comigo no Leadercast, esteve comigo depois numa live que nós fizemos, e sempre é muito bem recebida com o seu jeitinho manso de falar, aquelas ideias que vão pegar a gente lá na ponta. Então, quero te agradecer do fundo do coração por nos doar aqui uns 60 minutos da sua vida e trazer para a gente um pouco de luz nesse embalo aí. E aí, vamos para a retomada? Vamos para a retomada. E você sabe que você pode contar sempre comigo. Admiro demais a tua lucidez, as tuas ideias. Estamos juntos. Obrigado, obrigado. Então, conta para mim. Vamos lá tentar voltar. Você comentou para mim, você está trancada, fechada em casa, tem saído, tem
retomado a vida, tem feito suas aulas presenciais, se transformou, como eu aqui, num bicho de internet, de lives, que perdeu contato com o público e agora só faço contato através da internet. Como é que está o teu dia a dia? Como é que você está? Eu sei que você está fazendo bastante palestra para a empresa, né? Mas é tudo online. Sua vida virou online. Tem sido online. Quando nós estávamos nos preparando para fazer um presencial online misturado nas nossas aulas na escola, disparou a variante Delta em Brasília, voltou todo mundo para casa. Palestras todas online. Ainda não retornei para nenhuma presencial. Tenho Uhum. procurado me acostumar com esse meio e fazer o melhor que eu pude. Quando isso começou, em março do ano passado, eu pensei, as pessoas não estão preparadas para isso, vão ficar mal à beça. Deixa a gente entrar com força para poder ver se pega na mão delas, acompanha, dá alguma orientação. E foi o que a gente fez. Eu nunca fiz tanta palestra na minha vida quanto fiz no ano passado. Uhum. Era quase que um dia. Teve uma época que eu estava fazendo uma por dia, fazendo a arte de viver de epíteto, lançando no YouTube todos os dias. Uhum. Enfim, a gente correu junto. Em janeiro a gente diminuiu um pouco o ritmo, mas continuou correndo junto. E isso é interessante, porque faz com que a gente sofra muito pouco quando se compromete com a dor do outro. Você Sim. nem sente a tua. Isso é uma máxima antiga que é a generosidade assim. Você pensa tanto na dor do outro, você para pensar, está doendo mesmo em mim? Nem vi. Uhum. É todo fulano. E quem está trancado dentro de casa, as pessoas de meia idade, e isso e aquilo. E as crianças dentro de casa, os pais sem paciência, e traz professora infantil, e traz não sei o quê. Tanta correria, Luciano, que de vez em quando, assim, uma vez por mês eu parava e eu estou na pandemia, tem que tomar cuidado, né? Uhum. Isso Entendo. realmente passou, fluiu. Entendo perfeitamente o que você está dizendo. Quando começou essa confusão toda da pandemia, lá, quando ela começou a se apresentar e vieram algumas coisas inacreditáveis, do tipo assim, fique em casa durante 15 dias, esperando passar essa coisa toda, e os 15 viraram 30, que viraram 120, que viraram 15 meses, né? A primeira preocupação que todo mundo teve como sociedade foi do ponto de vista prático, né? Como é que eu vou fazer para continuar a minha vida na medida do possível? Como é que eu vou conseguir trabalhar para ter o dinheiro para alimentar minha família e tudo mais? E eu acho que ficou meio em segundo plano a questão emocional, né? Como é que acho que a gente não esperava que demorasse tanto tempo e que em um determinado momento a gente começasse a lidar com coisas com as quais eu nunca tinha me preocupado, né? Eu estou com impacto emocional, eu estou me sentindo assim down porque eu estou num ambiente onde eu não encontro pessoas, eu não consigo abraçar ninguém, eu não tenho a troca, né? A minha troca é só através desses aparelhos aqui. E eu imagino que isso deve ter pego muita gente de calça curta, né? Você, quando fala que o pessoal tem ligado para você, estendido a mão, pedindo me dá uma ajuda, o que eles estão buscando, Luciano? Estão te chamando para ouvir o quê? Na verdade, as pessoas querem algum anestésico para a dor, para o medo. E normalmente o que eu ofereço é protagonismo. Ah, como eu faço para me sentir melhor? Protagonismo. Se todos os dias a gente se preocupasse em ver o que a gente pode alcançar, mesmo estando trancado dentro de um apartamento minúsculo, a imaginação humana é um negócio prodigioso. Como eu dizia ainda há pouco, você começa a se envolver e daqui a pouco passa o pânico, tem algum medo? Tem, mas controlado, volta à lucidez. Então, eu tenho ensinado muito isso para o pessoal. Bom, liga para um supermercado, manda entregar uma cesta básica numa instituição séria. Liga para aquele teu amigo que mora sozinho, que nessa hora deve estar difícil. Pega as tuas redes sociais, em vez de ficar multiplicando ruído, sujeira, discurso de ódio, multiplica mensagens de esperança. Mostra o outro lado. Existe uma passagem do estoicismo que eu acho muito bonita, de Sêneca, que ele diz para os seus problemas: você não é uno, nada no mundo é uno. Portanto, mostra-me a tua face luminosa. Eu acho isso o máximo. Sim. Uhum. Bom, eu comecei a perceber que, por exemplo, as minhas crianças dentro de casa o tempo todo, elas não têm aquele comportamento que eu gostaria. Quem eu esperava que educasse comportamento nas minhas filhas? Eu aqui era para estar fazendo isso. Aí, nesse momento, posso reorganizar a minha forma de ensinar respeito aos meus filhos, aprender eu mesma a ter respeito, tolerância, dividir espaços, respeitar privacidade dentro de um apartamento de 2 quartos e qualquer coisa assim.
tive que desenvolver uma série de potenciais latentes, né, para dar resposta a situações inusitadas. Ou seja, eu coloquei as crianças no mundo e a minha tolerância para ficar com elas dentro de casa, em tempo comum, que não seja férias, com a demanda de atenção delas, era nenhuma. Eu não estava preparado para isso, para ser pai, para ser mãe. Não estava preparado para ter que me motivar para trabalhar, só motivava porque estava num ambiente onde se eu não trabalhasse, daqui a pouco me viam. Ou seja, eu não tinha motivação interna, os meus motores eram todos fora. Sabe aquela metodologia, mesa de bolinha de bilhar, que ela fica paradinha esperando para ver onde é que o taco a empurra, na direção que o taco empurra, ela vai? Se estiver errado, é culpa do taco. A gente vivia mais ou menos isso, empurrados para lá e para cá. Aí começou a perceber que tinha que ter iniciativa, tinha que ter um espaço para educar as crianças, educar a si próprio, criar uma rotina muito mais harmoniosa, preservar a privacidade da pessoa que convive com você e ensiná-la a preservar a sua, ter um tempo e um espaço para cada coisa, ainda que o espaço seja pequeno, ele pode ser desdobrado, aprender a lidar com as próprias emoções, pensar mais no todo do que só em você, aprender a perceber que tudo é uma oportunidade. Imaginem vocês que quando a gente terminar essa pandemia, todo mundo sabe, vamos ter crises econômicas, políticas, pessoais, laborais, e é evidente que nós não sairemos dessa se não estivermos juntos. Então, ao invés de ficar parado no meio da pandemia, por que não faço uma musculação de generosidade, de empatia? Não me movimento dentro da pandemia para sair, como se diz por aí, né, bombado, quando isso terminar. De generosidade, que a gente vai precisar disso por uma questão de sobrevivência. Vamos treinar nesse período. Ou seja, que eu saia do outro lado maior do que eu entrei. É o mínimo. Imagina que você discute com a pessoa, você está querendo comprar um negócio, discute. Ele não te dá desconto, você paga, você sai aborrecido e deixa a mercadoria em cima do balcão. Mais ou menos isso. Está brigando com a vida por ter nos dado essa experiência dura, mas o que ela trouxe para nos ensinar, a gente marcou em cima do balcão, ou seja, só fica o negativo. Você sabe que você comentando essa coisa da bola de bilhar é interessante, né? Porque a gente está tão condicionado a ter regras para obedecer que no momento em que a regra muda, a gente não sabe para onde ir, né? Houve uma relação com a questão da disciplina, né? Então, eu tinha hora para sair de casa, eu tinha hora para entrar no trabalho, no meu trabalho eu tinha regras que eu seguia ali, direitinho, eu sabia aonde ir, o que colocar, aonde, como responder, para quem falar. E de repente isso tudo não tem mais, eu estou em casa. Então agora eu determino a hora que eu levanto, a hora que eu durmo, eu determino o que é que eu vou fazer, e eu comecei a lidar com uma coisa que eu não estava acostumado a trabalhar, que era a minha autodisciplina. Agora eu tenho que negociar comigo mesmo. Eu tenho que assumir compromisso comigo mesmo, porque não tem ninguém cobrando de mim. E eu sou muito ruim para assumir compromisso comigo mesmo, né? Porque eu não sigo, né? Eu negocio, mas não sigo. Eu não cumpro, porque eu preciso ter uma autoridade ou ter alguém me dando a regra. Eu tenho que saber que se eu não cumprir, eu serei punido. Quando é comigo mesmo, eu não tenho essa dimensão da punição, né? E aí eu meio que relaxo. Então, eu acho que esse lance todo que aconteceu aí da pandemia está trazendo essa perspectiva. Quando você falou a questão das crianças, as pessoas não sabiam que as crianças em casa se comportavam daquela forma, né? Elas viam pedacinhos, né? Eu as encontro quando eu voltei do trabalho, eu as encontro, elas já estão de banho tomado, eu vou tomar o banho, agora eu nunca as vi o dia inteiro na minha frente. E aí você toma conta, ou toma contato com uma realidade a qual você não está preparado, né? Toda vez que a humanidade sofre algum tipo de balanço como esse que aconteceu agora, e a gente passou por vários deles, né? Guerra Mundial, Torres Gêmeas em 2001, a crise de 2008, que são momentos em que a gente dá uma chacoalhada mundial. Tem um período ali em que a tecnologia evolui numa velocidade brutal, né? Está acontecendo conosco aqui agora. Acho que a gente antecipou de 5 a 10 anos o uso da tecnologia nesse período de 1 ano e meio. Aquilo que eu relutava em usar, eu estou usando agora que nem um maluco. Se eu tinha alguma questão sobre usar cartão de crédito em compras, eu não tenho mais, né? Eu atropelei isso tudo. E, historicamente, a gente sai desses grandes eventos com a tecnologia muito evoluída, mas a cabeça não vai igual. A cabeça sempre fica um pouco para trás, né? Como é que a gente faz uma discussão sobre a questão moral e ética, Maria Lúcia, nesse ambiente que nós estamos vivendo agora, em que
você colocou claramente, olha, repense a tua relação com os outros, haja com alguém que precisa, doe uma cesta básica para alguém que precisa, tenha essa compreensão de que nós temos que estar juntos, porque se não houver a colaboração, não vai acontecer nada lá na frente, né? Mas isso envolve um pensamento que vai além de eu comigo mesmo, né? Eu tenho que ser generoso, eu tenho que ter uma generosidade. Isso começou muito bem quando começou a pandemia, naqueles primeiros meses. A gente viu demonstrações maravilhosas, todo mundo, ajudando o velhinho do andar de baixo, do andar de cima. Estava muito bonito de ver, né? Mas parece que o tempo nos fechou, nos trancou outra vez, né? Como é que a gente faz para não perder essa iniciativa de criar uma sociedade da confiança e não essa sociedade da desconfiança na qual a gente está se transformando agora? Como é que você vê isso? Sabe, Luciano, deixa eu te contar a coisa que eu sei que foi pior, mas ao mesmo tempo foi a melhor que aconteceu nesse período histórico. O fato de que as fontes de informações que nos atingem estão todas contraditórias. E não dá mais para você delegar a terceiros a tua obrigação de pensar. Antes nós tínhamos um nível de massificação que eu sigo tal corrente de pensamento, simplesmente dou o play e o software roda. Como essas informações ficaram muito contraditórias, elas nos obrigaram a pensar por nós mesmos, porque senão a gente entrava numa crise de insegurança tremenda. E isso nos obrigou a criar uma identidade. Eu acho que esse foi o melhor convite da pandemia e o que melhor pode nos ajudar nesse momento. Então, se ninguém sabe o que está dizendo, como eu vou gerenciar a minha vida? Eu tenho que passar a ter vida interior, pensar onde eu quero chegar com tudo isso. Qual é a ferramenta que eu tenho para fazer escolhas das coisas que me oferecem? Quais são as adequadas para mim? Qual é o meu nome interno, como se diz na filosofia oriental? Quem sou eu? Isso é uma questão que eu sempre brinco com os meus alunos. Imagina, pega Platão, coloca numa máquina do tempo e traz hoje, aos nossos dias. Ele vira para você e te pergunta, quem é você? Você vai dizer o que para esse cidadão? Ah, eu sou, sei lá, contador. Ah, é? E se você largar essa profissão, você deixa de ser você mesmo? Ah, eu moro na rua tal. E se mudar? Aí coloca aquele monte de papelzinho em cima da mesa, né? Identidade, CPF, e-mail, para também dizer você, esses papelzinhos. E se você perder isso tudo, deixa de ser? Eu acho muito interessante isso, porque são ideias antigas, mas ao mesmo tempo muito novas, que a gente ainda não aplicou. Uma boa resposta para Platão seria: a Lúcia é uma pessoa que tem como sentido de vida ser mais fraterna e mais justa do que ela é hoje. Lá no final, quando eu olhar para trás, eu quero ver que eu fiz diferença no mundo. Foi fator de soma para o mundo, para o outro, para mim mesma. E que saí mais fraterna e mais justa do que eu sou hoje. Então, se você me pergunta, você quer fazer tal coisa? Eu comparo o meu ideal, fraternidade e justiça, minha identidade. Se leva para lá, bem. Se não leva, estou fora. Ou seja, a gente tem a oportunidade de construir valores verdadeiros. Que eram os valores que a gente tinha na nossa pseudo-normalidade? Ah, isso é honesto. Por que é honesto? Porque todo mundo está dizendo que é honesto. Você acha que isso é valor, é virtude que se apresente? Isso é moda. Eu tenho que saber o que é a virtude, o que é a justiça, o que é a honestidade para mim. Tem que ter um referencial de direção. Para a tradição egípcia, por exemplo, eles dizem: teu nome interno está no horizonte. Imagina. Fiquei anos pensando nisso. Gente, que horizonte é isso onde está meu nome interno? Aí eu descobri que era o meu sentido de vida, meu propósito. A Lúcia é aquela cujo propósito é fraternidade e justiça. Quando eu estou agindo coerente com aquilo, eu sou a Lúcia. Quando eu estou agindo em outra direção, eu estava fora de mim. Eu posso até manjar essas coisas para que elas não me arrastem mais. Então, sentido de vida, propósito da identidade, dá discernimento, capacidade de escolha, porque você tem uma missão para construir. Quando você sabe o que você está construindo, sabe comprar os ingredientes, sabe escolhê-los, né? Te dá valores, né? Que nem a história do gato da Alice. Qual é a estrada certa? Onde você vai? Não sei. Qualquer estrada é certa. Então, a grande oportunidade, eu acho, fundamental dessa história toda é a gente descobrir quem somos no meio disso tudo. Inteligência vem de intelegere, escolher dentre. Escolher dentre as coisas que nos oferecem qual é condizente com a nossa identidade. Escolher dentre as coisas que o mundo diz que eu devo ser, quem realmente sou eu. A máxima inteligência é a identidade.
Se você usa uma situação dessa, que bloqueou o nosso hábito de estarmos virados para o lado de fora, nos obrigou a virar para o lado de dentro, usa isso para construir uma identidade, olha, você vai sair dessa com muito mais capacidade de construir a si próprio e ser fator de soma na tua comunidade, na tua sociedade. Chega de sermos um joguete, chega da era da bolinha de bilhar. A gente pode começar a perceber as coisas através dos nossos próprios olhos. Existe uma coisa que eu te recomendo, se é que você já não leu, que é a autobiografia do Mahatma Gandhi, Minha História e Experiências com a Verdade. Ele fala, bom, as pessoas chegavam, todo mundo querendo influenciá-lo, porque ele era uma pessoa de peso, ele pegava todas aquelas ideias e levava para casa, matutava, pensava, comparava com seus valores. Dia seguinte, todo mundo ansioso, ele aparecia com uma solução que não tinha nada a ver com o que ninguém tinha sugerido, mas que ele tinha comparado com os valores dele, com o sentido de vida dele. Todo mundo esperava que ele fosse para cá, ele vinha para cá. Ia procurar roda de fiar para fabricar roupa. Todo mundo estava esperando que ele fosse para a rua fazer protesto. O vice-rei da Índia, na época, que era em inglês, ele disse: é impossível lidar com esse homem, ele é imprevisível. Sabe por que ele é imprevisível? Porque ele é ele mesmo. E os homens que são fiéis a si próprios são os que mudam, escrevem a história. Os homens massa normalmente nem é lei. E esse momento histórico dá a oportunidade de a gente criar uma identidade no meio de tudo isso. Quando eu entrei em Nova Acrópole, eu tinha 24 anos. Meu professor chegou para mim e disse: o que é que mais te faz feliz na vida? Eu fechei os olhos e pensei naquele dia. Lembrei do happy hour que eu tinha ido. Eu nunca bebi na minha vida. Happy hour, depois de 15 minutos já está todo mundo meio alto. Você que é abstêmio, fica uma chatura insuportável. Você deve saber. Aí eu fui pensar naquele dia, eu lembrei do momento que eu estava mexendo numa roseira, uma muda de roseira no jardim, com a mão na terra. Eu falei: que diabo de ser humano é esse que com 24 anos de vida não sabe nem o que ele faz feliz? Eu sou uma estranha para mim mesmo. Aí comecei, isso é a prática filosófica, né? A me procurar dentro de mim mesmo. E solidificando uma direção, solidificando uma visão de mundo. Não fechada, nunca sou dona da verdade. Filosofia é isso, não falo só de mim, pessoa. Falo do que a filosofia pode proporcionar às pessoas. Eu sou uma buscadora como todo mundo, mas você vai tendo isso, uma busca constante de si próprio. E para quem tem esse tipo de meta, ânimo de aprendiz e uma busca de construir a sua própria identidade, isso foi uma oportunidade de ouro. Ou seja, pagamos um preço caro, mas não vamos sair da loja sem estar com a mercadoria debaixo do braço. Uma identidade mais sólida, que pode nos proteger de muita coisa. De muita coisa. Conexão com esses princípios, com esses valores. É isso aí, né? Você fala um pouco de individualidade, mas tem muita gente que confunde a individualidade com você pensar em si mesmo, você se trancar em si mesmo, e você está pregando, não, falando: cara, pera um pouquinho, você é um indivíduo. Você não pensa pela cabeça dos outros, né? Você não age pelo querer dos outros. E nós estamos numa sociedade que praticamente nos obriga a ser assim, né? O tsunami de informação que bate em cima da gente hoje, está todo mundo altamente conectado e todo mundo tentando criar ondas e ondas e ondas que vão me empurrar para alguma direção. Nós estamos vendo agora, se você olhar prometo que eu não vou falar de política, tá? Mas se você olhar o cenário político brasileiro, você vê que estão puxando você cada um para um lado, né? Tentando que você haja como os outros querem. Se você não tiver um mínimo de preparo intelectual, e aí quando eu comecei essa série do Bora para a Retomada, eu botei ali uma chamada que eu dizia o seguinte: como é que a gente cria um escudo intelectual e um escudo emocional para sobreviver nesse mundo onde nós somos o tempo inteiro forçados a tomar decisões que nem sempre são as melhores para nós, né? Como é que você cria um escudo? No teu caso, eu estou mais interessado no escudo emocional, mais do que do intelectual, sabe? Como é que você cria um anteparo? Como é que você consegue ligar a televisão e ver aquela coisa horrorosa que eles despejam em cima da gente e não ficar apavorado, não ficar com medo, não se trancar, né? Não, praticamente parar a sua vida e leva adiante. Como é que você constrói um escudo emocional para isso? Sim, só retomando um ponto que você falou: individualismo não dá margem a egoísmo nenhum. Se você tem identidade, começa a sério a combater o egoísmo, inclusive, a percebê-lo e a combatê-lo. Em relação à estabilidade emocional, tem uma escola de filosofia que hoje está na moda, inclusive, porque ela serve demais para esse momento histórico, que é o estoicismo. E o estoicismo falava que tem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. O que não depende de nós?
tudo que vem das circunstâncias. Choveu ou fez sol, teve engarrafamento ou teve trânsito bom, as pessoas estão bem-humoradas ou estão mal-humoradas. Isso não depende de mim. Portanto, isso não deveria ser razão para que eu ficasse triste nem alegre. O que depende de mim? A minha resposta a tudo isso. Se eu me mantive equilibrado, se eu não deixei que as circunstâncias me arrastassem para fora de mim, se eu dei uma resposta humana às circunstâncias, isso é motivo suficiente para a minha felicidade. Se eu deixei que as circunstâncias me arrastassem, é motivo suficiente para a minha infelicidade. Ou seja, quando você pensa o que depende de mim e vai até o limite das suas possibilidades para fazê-lo no dia de hoje, no dia de amanhã, depois da manhã, você pode dizer, olha, ninguém pode esperar de mim mais do que o meu melhor. E eu fiz o meu melhor no dia de hoje. Portanto, eu durmo o sono dos justos. Se eu morrer essa noite, bom, eu gostaria de um palco maior, mas se acabar agora, acabou. Eu estou em paz com céus e terra, porque hoje eu dei o meu melhor. Entende? Isso é fundamental. Ninguém espera de nós mais do que o nosso melhor. Seria insensato. Então, essa possibilidade de todos os dias buscar dar uma resposta humana às circunstâncias, uma resposta que foi elaborada dentro de você e não copiada do meio, não clonada, e olhar para trás no seu dia e dizer, bom, hoje eu deixei um rastro de ser humano no mundo. Tranquilo, coincido comigo mesmo, coincidir com a minha consciência, é suficiente para você ter serenidade. Bom, faz guerra, faz paz, faz briga, faz concórdia, seja onde for, seja o cenário que for, eu vou estar lá me comportando como um ser humano e dando o meu melhor. Tem um filme que eu gosto bastante, que, aliás, ele é muito conhecido e muita gente gosta, que é O Gladiador. Você deve conhecer Russell Crowe. Tem uma passagem que o gladiador, o general Maximus, lá o personagem, ele está com seus gladiadores no meio de uma arena e os romanos estão para entrar no meio da arena, com carros, com cavalos, eles estão ali a pé, muito menos armados. Ele vira para os outros prisioneiros, gladiadores como ele, e diz, seja o que for que venha por trás daquela porta, se nós estivermos unidos, teremos chance. Eu digo outra coisa em relação ao futuro, seja o que for que venha por trás da porta do futuro. Quanto mais estivermos unidos, mais teremos chance. Portanto, tudo aquilo que divide num momento histórico desse é contra a natura, nos debilita para o futuro. Platão falava sobre isso na República, um diálogo seu, que nos piores momentos históricos, a pior coisa que se faz com a humanidade é sectarizar, dividir, jogar uns contra outros. Porque a defesa em momentos críticos é estarmos unidos. Seja o que for que vem atrás da porta da história. Muito bom. Eu comentei com você na pergunta anterior ali aquela questão que tem tudo a ver com essa questão da divisão na sociedade. Parece que há um esforço para divisão, que vem de algum tempo, né? Uma ala contra outra, né? Mulheres contra homens, gordos contra magros, negros contra brancos, jovens contra velhos, e isso parece que vem não crescendo, né? E me parece que com a chegada das redes sociais, essa coisa se multiplicou. É muito difícil hoje você falar o que se passa no seu coração sem ser atingido por um xingamento, ou por alguém que se sente ofendido por algo que você disse, onde não tinha nenhuma ofensa embutida ali, né? Você fala da gente ter essa bondade interior. Como é que você consegue exercitar essa bondade interior num mundo que responde a você com pedradas, né? Eu estou amarrando de novo com a minha pergunta do escudo emocional, né? Onde eu dou a você a bondade e recebo de volta uma pedrada, e isso não me impede de continuar a dar a bondade, porque eu tenho um escudo que pode mandar pedra, que esse escudo não deixa que ela me fira, né? Como é que você trata isso? Ou como é que você recomenda? Como é que você recomenda? Estou andando pela rua, um cachorro late furioso para mim. O que eu faço? Eu vou latir furiosa para ele? Não, por uma razão muito simples. Ele é cachorro e eu sou ser humano. Não é assim? Se nós temos valores que nós queremos atingir e fazemos com que a nossa identidade esteja apoiada nesses valores, o mundo faz o que ele bem entenda. Eu vou fazer o que me corresponde. Existe uma máxima zen. Essas histórias são muito interessantes porque elas não são só teoria. Elas falam da vida da gente. E essa é bastante conhecida, uma história zen que diz que havia 2 monges lavando a sua roupa no rio e um escorpião caiu na água e começou a se afogar.
E um dos monges foi lá, pegou e tirou ele da água. E levou uma picada. Continuou, não foi grave, continuou lavando a sua roupa. Daqui a pouco o escorpião entrou na água de novo e o outro amigo dele olhando. Começou a se afogar de novo, ele foi lá e salvou de novo. E novamente o escorpião picou. E ele continuou fazendo seu trabalho. O outro disse, peraí, rapaz, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Esse escorpião é um ingrato, você está salvando ele, ele está te picando, você continua fazendo a mesma coisa. Ele olhou para ele e disse, eu que não estou entendendo a sua dúvida. Ele é escorpião, escorpião pica. Eu sou homem, homem tem misericórdia e compaixão. Cada um faz o que lhe corresponde. Você queria que ele tivesse compaixão e eu o picasse? No mínimo, está esquisito isso aí. Você percebe que, no fundo, a gente cai no mesmo ponto. É identidade, identidade, identidade. Eu sou um ser humano. O que a natureza espera de uma planta? Espera que ela faça fotossíntese, não é isso? Seja a base da cadeia alimentar. Espera do animal que ele sobreviva e procrie, perpetue a espécie. O que ela espera de um ser humano? Que ele seja humano. Ou seja, chegue à plenitude das suas possibilidades em valores, virtudes, sabedoria. E se nós não procuramos isso, produz um vácuo na natureza, um verdadeiro acidente ecológico. Eu sou muito a favor das iniciativas ecológicas, mas eu acho que se a gente não trabalhar com um pouco de ecosofia, preservando a espécie humana, não vai resolver. Porque eu te desafio, você vai procurar um ser humano na plenitude da condição humana. Eu vou procurar a arara azul. Olha, meu amigo, é capaz de achar umas 3 e você não me chegar com o ser humano aqui. Você percebe que é um processo de extinção grave? Se você preserva o ser humano, tudo mais será preservado por acréscimo, isso é evidente. Né? Inclusive uma paródia da frase bíblica, né? Buscai seu reino em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas, ou seja, o reino humano. Você sabe que eu não sigo nenhuma religião, mas respeito todas, e aí há muito aprendizado em todas elas. Tá? Então, uma identidade fundamentada em valores, onde você a sustenta diariamente. Por isso, eu recomendo o que Pitágoras pediu aos seus discípulos no museu. Todo dia faz um diário. Mas não é diário de adolescente, tanto que você fica, querido diário, aquela letra enroladinha. Hoje comi batata frita. A gente tem horror do diário por causa dessa lembrança, não? É um diário onde seja sintético e diga, no dia de hoje, eu fui coerente com o meu propósito ou fiquei parado? Eu dei um passo na direção contrária. Isso traz consciência para o meu dia. Um passo na direção contrária, amanhã eu posso reverter. Posso perceber o que está me puxando para lá e compensar isso através da reflexão. Mas muitos passos na direção contrária pode ser que não dê mais para compensar. Então, trazer para o seu dia a dia. Lembra da máxima da ISO 9000? Até a ISO 9000 sabe disso. Ação local com visão global. Visão global é o quê? A tua vida como um todo. Onde eu quero chegar com tudo isso? Isso não tem sido... Não tem sido fácil, não tem sido fácil. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui que também que incomoda muito, a gente viu acontecer nesses últimos meses, né? Eu dependo de especialistas para poder sobreviver. Se eu ficar doente, eu preciso de um médico, né? Se eu vou construir se eu tiver um problema jurídico, eu preciso de um advogado, eu preciso de um jurista, eu preciso de um juiz. Eu tenho que ter um especialista para me ajudar a conduzir a minha vida para coisas nas quais eu não domino, né? E a gente assistiu nesse 1 ano e meio aí, meio que a Covid chegou para derrubar, inclusive, reputações, né? Ela destruiu reputações para todo lado, né? Jornalista, médico, a gente viu a classe médica rachada, metade diz que pode, metade diz que não pode, a gente viu remédios de direita e de esquerda, a gente viu uma situação inusitada, eu nunca vi nada parecido na minha vida, né? E, de repente, o meu médico da família, que nos atende há 40 anos, que era um cara que eu acreditava de cabo a rabo, eu fiquei com uma dúvida se ele saberia o que ele estava fazendo, né? E isso ajudou a compor aquilo que eu chamei em algum momento aqui a sociedade da desconfiança. Eu passei a desconfiar de muita gente na qual eu confiava muito, né? Eu passei a desconfiar jornalistas que eu seguia e que acreditavam nos caras, eu tô com a pulga atrás da orelha, né? E eu acho que tudo isso ajuda a quebrar um pouco essa capacidade que nós temos de agir em conjunto, agir em colaboração. Como é que eu consigo agir em colaboração com você se eu não confio em você? Né? Como é que eu vou colocar na tua mão o meu futuro se eu não confio naquilo que você está dizendo para mim? E isso parece que aconteceu agora, com esse 1 ano e meio, a gente passou a duvidar de todos os lados. Então, duvidando hoje até dos juízes, né? Dos políticos, todo mundo duvida de tudo, né?
Isso cria aquilo que eu chamei de novo, vou repetir, da sociedade da desconfiança, né? Como é que a gente sobrevive nesse ambiente, Lúcia? Como é que eu posso imaginar de ter uma esperança de construir uma sociedade colaborativa quando estão quebrando um elo de confiança que eu tinha com as pessoas? Eu acho que para a gente responder essa pergunta com justiça, Luciana, a gente tem que dividir em dois grupos. O pessoal da área biomédica, o pessoal que trabalha inclusive com tecnologia, porque o vírus é um elemento muito novo, ainda é. Portanto, estava todo mundo tateando no escuro. Quando uma pessoa dizia uma coisa que não era verdade, não é porque ela quisesse te enganar, porque ela de fato não sabia. Ele estava tentando compartilhar o melhor que ele tinha. Eu convivo com muitos médicos, tenho vários amigos médicos. E com certeza eles cometeram muitos erros, reconhecem isso, sofrem com isso, mas dizem, olha, era o melhor que eu tinha na mão naquele momento. Eu estava dando o meu melhor. Portanto, não é uma questão de perder a confiança, é compreender a incompletude humana e a necessidade de dar tempo a essas pessoas. Então, tem esse lado. Outro lado é quando a gente sai de exatas biomédicas e cai no espaço das humanas, que é o toró de palpite por parte de jornalistas, de especialistas de todos os tipos. Aí a questão é outra. Você disse, bom, a gente parou de confiar. Dentro desse campo, eu te diria, por que confiou algum dia? Sabe por quê? Há muito tempo, nesse campo de humanidades, a sociedade, ela está travada nas suas bases por uma visão ideológica e não por amor à verdade. Há muito tempo que a gente deixou de buscar uma identidade, de pensar por nós mesmos, de ir procurar um sentido de vida próprio, apoiando-se no meio, mas não simplesmente clonando o que o outro pensa. Há muito tempo que a gente deixou de ter valores próprios. Honesto é o que todo mundo pensa, desonesto é o que todo mundo pensa. Nós delegamos o dever de pensar ao outro. E esse poder, indevidamente delegado, foi muito mal utilizado. Eu estudei durante 1 ano e meio, no meu tempo de academia, lógica. Pense num negócio que foi útil na minha vida, Luciana. Imagine você, eu tenho feito isso com muitos alunos meus, passo um texto longo. No meu tempo de faculdade, o professor passava, inclusive, livros para a gente ler. E pedia que a gente fizesse um desdobramento lógico daquilo, para ver se a primeira premissa ia realmente chegar à última conclusão, sem sofismas, sem falácias no meio do caminho. E olha, de livros contemporâneos é muito difícil você achar. Vou te dizer com toda honestidade, não estou sofismando. Já caíram na minha mão livros pedidos por pessoas que escrevem para mim, mandam o livro, livros famosos, livros que estão bombando, não livros desconhecidos. Você sabe o que é você pegar sua canetinha, porque estudante de lógica vicia em ler tudo com a canetinha na mão ou lápis, e ler 300 páginas e não encontrar uma ideia? Uma, meu caro, uma. Não encontra. Agora, por que, gente, que uma pessoa publique um livro que não tem uma ideia, não me espanta em absoluto. Agora, o que me espanta é que milhares de pessoas comprem esse livro e não percebam isso. Por quê? Nós viciamos em não pensar. Temos medo, duvidamos de nós mesmos, achamos que pensar é uma coisa que foi terceirizada. Eu não preciso fazer isso, dá trabalho. Bom, que Homo sapiens é esse que somos nós? Um dia desses, conversando com o Dr. Miguel Nicoleles, ele disse que hoje somos o Homo not so sapiens. Eu acho que ele tem razão. Que Homo sapiens é esse que tem preguiça de pensar e se entrega às coisas simplesmente porque tem paixões, tem opiniões da moda, e a pessoa é simpática e faz uma gracinha. Que diabo é isso de sociedade que colocou conhecimento como meio e não como fim em si? E delega ao outro o direito de pensar por ele? Então, existe algo que é atemporal, que diz o seguinte: pelas vossas obras vos conhecerei. Não é só a tradição cristã. Isso existe em tudo quanto é tradição para o mundo afora. Ou seja, você coloca diante de uma adversidade, vê como é que ela responde. Isso é o que ela sabe. Durante essa pandemia, nós vimos pessoas que não tiveram respostas melhores do que as de ninguém, mas que se diziam muito conhecedoras. É um exemplozinho que eu costumo usar, aquela pessoa que é um catedrático em medo. Já leu tudo que se escreveu sobre medo. Mas quando surge um camundongo, ele é o primeiro a pular em cima da mesa. Essa pessoa sabe ou não sabe sobre o medo? Lembra o que Sócrates dizia? Age para que eu te veja. Fala para que eu te veja. Movimenta aí para eu saber se você sabe alguma coisa. Ou seja, menos extenso o conhecimento, mais intenso. Nós não só
não praticamos essa busca de conhecimento, como também não sabemos reconhecer quem pratica. Portanto, Sim. foi bom essa quebrada, porque agora a gente começa a construir um critério próprio e para de pensar segundo a moda. Começa a construir moda na roupa que você está usando, vai lá, é bonitinho, fica tudo igualzinho, fica legal. Agora, moda quanto a pensar e sentir, ter ódio ou ter paixão porque todo mundo tem, ou detestar fulano ou detestar ciclano porque todo mundo detesta, isso é uma piada. Uhum. Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem, alguns só sobrevivem. E isso é Uhum. exatamente isso, só sobrevive, dá o play no software vida. Você não pode delegar o dever de construir a si próprio. No campo Uhum. emocional, psicológico, mental, espiritual, não pode abrir mão disso. Porque disso se trata, você veio aqui para isso. Portanto, isso gerou, não foi uma quebra de confiança, foi uma constatação que a tua confiança estava mal empregada. Estava mal empregada. É. Agora aprende a Sim. pensar, rapaz. Proteja a sua razão e ela protegerá você. Isso dizia Epíteto, grande filósofo histórico. Proteja a sua razão e ela protegerá você. Aprende a pensar. Constrói uma identidade. Começa a observar a linha lógica do pensamento das pessoas. Observe em pequenos textos. Meu professor Uhum. dava discursos para gente analisar. Vou te dizer um negócio: você sentado com um discurso escrito, era difícil achar onde o cidadão estava te manipulando. Existe um método muito usado dentro da oratória. Você gera um clímax emocional. Quando a emoção está muito alterada, a razão está no mínimo, é uma gangorra. Quando a pessoa está muito lúcida raciocinando, a emoção está lá embaixo, serena. Então você gera um clímax emocional e ali você distorce a lógica. Sim. 3, 4, 5 graus. Lá na Sim. frente mais, lá na frente mais, lá na frente mais. Dependendo, um discurso de 2 laudas, eu me recordo bem isso, era capaz de distorcer a direção de um argumento 45 graus. 45, isso aqui assim. Uhum. É impressionante. É. Então, se você não aprende a pensar, não tem uma identidade, não desenvolve discernimento, só na hora da crise que você vai perceber que na prática ninguém sabe muita coisa. E Uhum. que você estava estava fanatizada por uma máscara. Agora tem que começar a desenvolver o teu próprio gosto. E Uhum. começar a aprender a ver o gosto das pessoas à tua volta, não para rejeitá-las nem odiá-las, mas para saber interagir com elas. Para saber conviver, a gente tem que ter um pouco de profundidade em relação a nós mesmos, para ter em relação ao outro. Quem é superficial em relação a si mesmo, é superficial em relação a tudo que ele faz na vida, inclusive a convivência. Uhum. Onde que a gente aprende a pensar? Professora, eu sei os lugares, tá? Tem umas Acrópolis aí, Nova Acrópolis aí, que a gente. Mas como é que é? Qual é a receita do bolo? Evidentemente, eu não estou pensando na escola tradicional, não estou pensando num menino de 17 anos que está começando a desabrochar para a vida, eu estou pensando num cara de 40, de 50, nós aqui com 38, 40, 50, 65, que temos que abraçar essa coisa do aprendizado diário, né? A vida tem que ser assim, né? Eu até fiz um texto outro dia que eu disse o seguinte: quando alguém perguntar para você o que você faz na vida, você tem que falar assim: eu estudo. Além de estudar, eu também faço outras coisas, tá? Mas eu estudo. Tudo que eu tenho contato é o momento em que eu estou estudando as coisas, né? Onde a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? Dá uma pista para a gente. Esses dias eu estava passando o rodo, puxando a água ali no meu quintal, cimentado. Nossa, o meu telefone está entortando, pelo menos é só um problema físico. E quando eu estava fazendo isso, Luciana, eu percebi que o cimento do meu quintal ele foi mal feito pelo pedreiro. E ele tem um desnível. Então eu tentava puxar a água para o ralo e ela corria para um ponto que o piso estava mais baixo. Formava uma poça lá com terra, uma sujeirinha. Lá pelas tantas eu estava olhando aquilo e pensei, bom, a minha consciência é igualzinho isso aí. Se eu não colocar a vontade para puxá-la na direção certa todos os dias, ela cai no ponto mais baixo, mais lamacento, mais obscuro. Ou seja, quem tem ânimo de aprendiz e percebe que a natureza é toda pedagógica, está aprendendo o tempo todo. Mas para isso ele tem que ter primeiro ânimo de aprendiz. Ou seja, ter um sentido de vida, que a gente já falou bastante sobre isso, né? Definir um propósito para a sua vida como um todo, porque a partir disso você define a década, o ano, o mês, o dia de hoje, e começar a afiar as ferramentas para que você seja capaz de ser leal a esse propósito, ou seja, adquirir um ritmo,
sem pressa e sem pausa, caminhando sempre. Toda a vida se sustenta em ritmos. Se o teu coração resolver fazer um contrarritmo, dar uma paradinha, já era a vida. E teus pulmões, e o ritmo peristáltico dos intestinos, e o ritmo da natureza que te dá comida numa certa estação. Ou seja, a tua busca, o teu ânimo de aprendiz tem que funcionar com ritmo, sem pressa e sem pausa. Colocar uma proposta de aprender uma pequena coisa todos os dias. Nunca se sentir dono de nenhuma verdade. Quando você tem contato com o outro, você sabe que ali você tem um prisma, que você tem um ângulo, essa pessoa tem outro. E ter essa curiosidade de perceber o prisma do outro, o que ele está vendo, para somar ao meu. Percebe? Eu não sou dono de nenhuma verdade. Empatia não é se colocar no lugar do outro, isso é uma conversa fiada. Porque eu, com o meu pensamento, com as minhas opiniões no lugar do outro, não vou entendê-lo. Empatia é me despir de tudo aquilo que eu sou para entrar no marco psicológico do outro e ver o mundo como ele vê. Ou seja, eu te ofereço a minha essência em demanda da tua. E aí a gente faz tese, antítese e síntese, saem os dois maiores. Ou seja, ter ânimo de aprendiz, ter humildade de saber que não é dono de nenhuma verdade, ter ritmo e disciplina para procurar ter pelo menos um aprendizado todos os dias. E estar sempre olhando para o seu referencial. Se eu quero chegar na sua casa, eu sei onde eu quero chegar. E aí não me perco no meio do caminho, ligo para você. O que você vai me perguntar, Luciano? Onde você está, não é isso? Ah, não sei não, Luciano. Não conheço São Paulo, estou perdidaça aqui, como se diz, né? Você vai, olha o nome da rua, olha aí para uma placa qualquer, por quê? Sem saber onde você está, não posso te ajudar, porque esses dois elementos são a equação da identidade, onde eu quero chegar e onde eu estou agora. Sem aquilo que Jung chamava de inflação do ego, achando que eu já estou pertinho, quando na verdade tem muita coisa pela frente. Onde eu estou agora? Deixa eu avaliar os lugares por onde eu passei. Deixei terra arrasada ou eu deixei melhor do que eu encontrei? Esse local por onde eu passei, esse rastro é de uma pessoa paciente ou é de um trator? Começar a ter uma certa lucidez de avaliar a sua identidade pelo rastro que você deixa no mundo. Saber onde você está e aonde você quer chegar. Isso é a equação da identidade. E trabalhar com ânimo de aprendiz para ter pelo menos um aprendizado pequenininho que seja, todos os dias. As escolas de filosofia nasceram para poder estar incentivando as pessoas a fazerem essas coisas por uma razão. Um cano de bambu, você quebra fácil. Agora junta 100, não é fácil de quebrar. Ou seja, junta várias pessoas que retroalimentam umas nas outras esse sacro ofício, esse ofício sagrado de ser humano, para dar referencial para quem acontece. Por isso as escolas de filosofia são boas. Mas o dever é esse. Se você acha que dá conta de fazer sozinho, felicidades. Que muito bom, muito bom. Bom, nós estamos chegando aqui já no nosso finalzinho aqui, ó. O papo aqui pode durar horas. Te ouvir é muito bom. Bom, se você tem uma pegada para falar para a gente, que você fala assim, você fala macio e incomoda, sabe, ao mesmo tempo. É macio e pega lá no fundo, incomoda lá dentro. É uma delícia isso, né? E como eu sei que daqui a pouco ele derruba sozinho, eu vou fazer agora aqui o nosso jabá. Então, muita gente que está vendo a gente aqui já conhece a Lúcia Helena, já sabe como é que onde ela está, já sabe da Nova Acrópole. Se você entrar no Google e colocar Lúcia Helena Galvão, vai aparecer ali 1.250.000 vídeos, um melhor que o outro, onde ela dá umas aulas fantásticas e surpreende a gente, às vezes, com alguns temas. Você fala, de onde veio isso? E ela vem e não fica... como é que eu vou dizer? Não é aquela filosofia inalcançável. Ela traz para o dia a dia e põe no teu colo, né? Ela pega aquela fala de um filósofo grego de 3.000 anos atrás, que você fala, que bonito é isso. Não, bonito não. Isso está na tua vida. Você está sentindo isso, acontece com você, você só não percebeu disso, né? Tem alguém falando aqui, esse é um bom papo para o Leadercast. Já foi, o Leadercast 81 foi com ela, foi um grande papo que eu tive, a chance que eu tive de tê-la aqui, a gente conversando ao vivo, né? Então, eu recomendo muito a vocês que dediquem um pouco da vida de vocês para curtir o que a Lúcia tem para dizer, para curtir esse ambiente onde ela está envolvida, da Nova Acrópole. Eu prometi que eu ia lá, não fui, pintou a pandemia, piorou, né? Eu até preciso olhar como é que estão as aulas online de vocês, né? Para então, poder... Então, eu vou cobrar uma outra promessa, posso? Claro! Você pode me prometer que vai assistir a minha peça, que está online em cartaz? Helena Claro. Blavatsky, A Voz do Silêncio. Fala, como é que chega lá? A Voz do Silêncio. Você entra no Simpla
e digita esse nome, Helena Blavatsky, a voz do silêncio. Está todas as terças-feiras às 20 horas e todos os domingos às 19h30. Vai lá, tá tão bonito. Tenho certeza que você vai gostar. Primeira vez na minha vida que eu escrevi um roteiro de teatro. Eu gostei muito do resultado. Vai lá, dá uma olhada. Mas eu vou lá sim. Prometo e vou te dar, depois te dar um retorno pelo WhatsApp lá. Assistir e vou te dizer o que eu achei ali, né? Agora, o meu lado aqui, eu tô me esforçando para também, de alguma forma, dar para as pessoas um pouco do conhecimento que a gente arrecada por aí, né? A gente está jogado no mundo, trabalhando há tanto tempo, visitando, conhecendo tanta gente interessante, conversando com tanta gente, que você acaba acumulando as coisas. E eu criei alguns movimentos aí para entregar isso para as pessoas. Então, eu tenho os podcasts, tem as lives que eu estou fazendo aqui, tem uma série de ações, e tem uma que eu fiz com um coração na mão, que foi criar o Café Brasil Premium, que é um ambiente de assinatura recorrente, onde você entra lá e tem muito conteúdo lá dentro, né? E a gente acabou de lançar agora uma assinatura nova. Então, se você digitar academiacafebrasil.com, Academia Café Brasil é o link, você vai entrar numa página ali que vai explicar para você o que tem lá dentro, sabe? Tem sumário de livro, tem os Leaders Cast, tem papo com um monte de gente legal, tem vídeos, tem inclusive os cursos online que estão lá dentro, então convido vocês a virem para lá. E a minha ideia lá é o seguinte, eu quero estar interagindo com gente que está preocupada em construir. Sabe? Chega de estar com gente que quer destruir aquilo que odeia. Eu quero gente que quer construir e proteger aquilo que ama, né? Eu acho que assim a gente consegue ir muito mais longe do que simplesmente dar patada. Tem gente demais dando patada por aí, e eu quis criar um ambiente onde não acontecesse isso, onde a curiosidade fosse o elemento-chave. Então, convido vocês, cafebrasilpremium.com.br, deem uma olhada lá nos planos e venham estar com a gente ali, né? Agora a gente já fez o jabá, podemos conversar até cair aqui. Faltam acho que uns 3 minutinhos só, Luciano. Eu reforço dizendo que eu recomendo para o meu público. Você é uma pessoa muito honesta. E isso é uma coisa maravilhosa. Inteligente e honesta. Portanto, eu recomendo para o meu público o seu trabalho. Obrigado. Cair, o que a gente vai fazer com o jabá? Não entendi. Não, a gente já fez o jabá, né? Já fizemos o seu e o meu. Agora pode cair. Agora pode cair, né? Deixa eu botar mais uma provocação rapidinha para aqui. Como é que você está vendo essa... Nós estamos vivendo uma revolução da mídia. A mídia está mudando completamente. Então, até pouco tempo atrás, 3 ou 4 grandes jornais, emissoras de televisão, ditavam o que a sociedade ia pensar, como é que a sociedade ia se comportar, o que ia vestir, o que ia ouvir, o que ia ler, né? Eram 4 ou 5 jornalões, 4 ou 5 TVs. E agora esse negócio implodiu. Agora são 1 milhão de influenciadores digitais. Até quando você comentou aquela história de você olhar o livro, 300 páginas, não achar uma ideia, isso vale para os vídeos, né? Vale para o YouTube, vale para podcasts, que tem isso de montão, né? Você está vivendo essa revolução aqui junto com a gente. Nós estamos passando por essa revolução, né? Como é que você está enxergando isso? Faltam 2 minutos. Já vai cair em 2 minutos. Eu vejo que as pessoas que odiavam a censura, hoje muitas vezes exercem a censura. Tanto não é um espaço onde você viva e deixe viver. Existe muito cancelamento, existe muita censura, que se você não pensa exatamente igual a mim, você está contra mim. E isso é uma coisa que limita muito esse espaço, que poderia ser maravilhoso. Se houvesse um viver e deixar viver, um respeito mútuo pelas ideias alheias. Parece que a gente esqueceu que isso é o fundamento da democracia. Então, o potencial que esse espaço dos influenciadores poderia ter, se todo mundo se respeitasse, fica muito limitado e cerceado para aqueles que se acham donos da verdade. E isso é uma pena. Muito bom. Muito bom. O pessoal está perguntando aqui, essa live vai ficar gravada no Insta, e eu vou passá-la amanhã para o YouTube também. Então ela vai ser exportada para lá.